plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Tem uma palavra antes ainda. Conservados irrepreensíveis. Sejam plenamente conservados. A minha fala íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Tá? Não. Sejam plenamente conservados. O senhor é diferente, pastor. Veja qual é a proposta da palavra. Pessoas conservadas, íntegras e irrepreensíveis em santidade. Primeiramente eu quero abordar com vocês essas palavras: santidade, integridade e irrepreensibilidade. O que é isso no seu conceito? Para você começar a entender a exigência mais profunda que ele fala essa abordagem. Ele fala a abordagem de um homem na sua plenitude, parte interna e a partes externas. Só que ele está dizendo que você precisa em santidade, irrepreensível e integridade. Irrepreensível é aquele que é todo certo. Você não tem nada a repreender na conduta. Só ser exemplo, né? Em tudo. Capítulo 3 de 1 Timóteo, quando Deus fala sobre diácono e bispo, ele exige a mesma prontidão. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, por aí vai. O grande problema é que a gente não atenta para a exigência da palavra de Deus. Lá em Tito, capítulo 1, versos 7 a 9, também fala disso. Lá é presbítero, fala irrepreensível. Então, a maneira que Deus quer que cada um de nós ande é de uma maneira irrepreensível. É a Bíblia. Tito 1:7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, detor por ganância. Então ele está dizendo a qualificação. As pessoas precisam entender o que Deus quer de cada um de nós. Se eu não entender, meu irmão, eu não vou me aprumar dentro da exigência. Muito embora nós temos um caminhar longe disto, mas você tem que ter consciência que precisa chegar aqui. Isso é um propósito, isso é vida. Tá? Então, e ele está falando de algo aqui que todo mundo almeja. Ele está dizendo que esta é a condição para a vinda do Senhor. Agora eu te pergunto, você tem uma vida assim? Ele está dizendo que é para a vinda do Senhor. Está pronto, uma vida íntegra e irrepreensível para a vinda de Jesus. Quer dizer então, se não estiver nestas condições, e aí? Lá em 12:14 de Hebreus diz: sem santificação ninguém verá. E o que é santificação? Separação de todas as coisas que não agradam ao Senhor. O padrão do mundo, ele tem uma conduta normal que muitas vezes nós queremos trazer para cá. Tá? O padrão do mundo. Abre a boca, fala mal, xinga, briga. Isso é um padrão normal do mundo. Que a grande... Tem pessoas que não fazem isso, mesmo sem Deus. Mas a grande massa faz. Como é uma coisa comum, corriqueira, então ninguém fica abismado quando a pessoa fala.
Você entra numa reunião de trabalho e tal, todo mundo xinga, todo mundo fala mal e sentam para malhar o outro pelas costas. E isso é um padrão. E ninguém, tá? Não é isso, então, quando chega numa reunião de professores, primeiro eles vão fofocar para depois tratar do assunto. Isso é um padrão. Mas tem outras coisas. Tem outras coisas. Lá no Detran também, não é? É uma vida normal. Só que nós não somos peças desse tipo. Nós somos pessoas chamadas para uma outra posição. E quando você tem esse padrão e não procura abandonar esse padrão, você está fora daquilo que Deus quer. Se fosse só no Detran e na sala dos professores, estava bom. É em todo lugar. É em todo Sim, lugar. até eu me coloco no meio, até no meio da gente cristã, a gente se reúne e contraria a palavra de Deus. Não sai da vossa palavra à toa, não sei se Nenhuma é palavra predicação. Então a gente vê essa influência que o mundo exerce sobre a igreja. Mas a Bíblia diz: se não tiver santidade, você não verá. Tem um certo ditado no mundo que fala assim, né? Me diga com quem tu andas, eu vou dizer quem você é. Se você andar com Cristo, você vai ser igual a Cristo. Agora, se você andar igual o mundo, você vai aparentar o mundo. Né? Mas a postura do andar, do andar é o compromisso. Mas se você tem compromisso com Deus, você vai ter as características de Cristo. Você vai ter aquela característica espiritual, quer dizer, o Senhor vai se assentar no seu coração. Né? Florisvaldo, o dia tem 24 horas. Quanto tempo você passa com Deus e quanto tempo você passa se relacionando com Ele? Então, para você Você está entendendo? essas características todas que a palavra fala, não Você é tem uma que ter- coisa que você faz assim e já imediato. conseguiu. É uma batalha Disciplina. todo santo dia. Mas o conselho do Senhor é assim, é nós remirmos o nosso tempo, quer dizer, Isso voltar a aí. nossa mente, quer Isso aí. dizer, logicamente que não tem como viver 24 horas voltado só para o céu. Eu tenho minhas atividades seculares e tudo mais, mas a palavra fala que nós devemos estar com a mente voltada para Cristo, quer dizer, está remindo o nosso tempo. Pô, aqui, Senhor, mas ó, aqui, Senhor, entendeu? O Senhor está do meu lado. Você Sem voltar a mente, eu particularmente faço assim, eu estou andando na rua, estou conversando com o Senhor, estou no meu dia a dia, estou ali, mas ó, estou vendo os entraves da situação da vida e estou vendo que o Senhor também está no meio ali, ó. Senhor, me ajuda aqui, tem misericórdia. O meu diálogo na minha mente com o Senhor é 24 horas. Só que as minhas atividades às vezes me impedem, porque às vezes eu estou fazendo um trabalho e não tem como ficar fazendo o trabalho e eu sempre penso, mas o Senhor está ali do lado, guardando. Essa separação que o crente deveria aprender. Tá? Eu sou de Cristo. Eu pertenço a Cristo. 6:20 de 1 Coríntios diz que eu fui comprado com um bom preço. Então, ele fala, então glorifique a Deus no vosso corpo. Então, se eu fui comprado, eu não me pertenço. Eu pertenço a quem pagou por mim um preço. Só que muitas vezes nós nos desligamos disso. Então, uma vida íntegra, tá? Integridade, uma vida irrepreensível, que é o fundamento de uma vida santa. O senhor me permite? Sim. O Fredão estava falando ali, me fez lembrar de um episódio vivido por uma irmã da igreja, que ela só queria viver para Cristo. Então ela estava na igreja 24 horas, envolvida no trabalho 24 horas, acontece que a casa dela estava lá. E o marido dela, crente também, mas começou a reclamar com ela: minha filha, para Jesus Cristo não voltou ainda não, nem você partiu para o céu. Nós somos ainda carne, vivemos aqui, não podemos desprezar as coisas daqui também assim, desse jeito não, porque a casa está ficando aqui, abandonada. É o chão, né? Entendeu? Então, o que o pastor está falando aí realmente, a gente tem que buscar o Senhor, ele disse aqui, o Eduardo falou, né? Mas nós vivemos nesse mundo aí, Nesse continuamos mundo. nesse mundo, não tem jeito, temos que viver também aqui, né? E sabemos viver, como o pastor falou, com integridade, mas a gente não pode também esquecer de tudo e ser somente E se primeiro tem que tivermos. cuidar da sua casa. Qual é o ministério? Porque se você não cuidar da sua casa, lá em Mato Grosso, quando eu era jovem, tinha uma irmã, que eu me lembro muito bem
ela morou perto da nossa casa quando eu cheguei lá. E ela vivia na igreja, oração daqui, oração dali, e os filhos, sabe, por conta. O que aconteceu? Ela permaneceu na igreja, mas os filhos dela, quando cresceram, todos não ficaram. Então, se você não cuidar, a Bíblia mesmo fala, primeiro você tem que cuidar, vai para casa. Conta a escritura. Não sei. Tá na Bíblia, né? Na Bíblia. Pastor, eu me perdi no tema. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas que serão acrescentadas. Isso não quer dizer que a gente tem que buscar unicamente o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro e realmente colocar Deus acima de Todas as coisas. e cuidar também das outras coisas, da nossa vida secular. Pastor, o senhor me permite, na mesma linha que o pastor Cristo falou, Cristo não separou entre a nossa vida entre sacro e profano. Então não há separação quando eu estou na igreja, É isso quando eu aí. estou no meu trabalho. Quando ele faz oração, ele fala, ele incentiva isso. Não peço que os tire do mundo. Santifico na verdade. O que Deus quer? Que você, no seu cotidiano, o represente. Veja, ele fala que nós somos sal e luz. Mas aonde? Você ir para um mosteiro? É muito fácil você ser luz e ir para um mosteiro. Ele falou, os envios como ovelha no meio de lobo, né? Jesus falou, os envios como ovelha. Você se isolar lá no alto de uma montanha e ficar sozinho, é muito fácil ser luz. Eu queria. E lá, nem lá também você está livre, por causa do seu pensamento. Muitas vezes o cara é tão porco de pensamento que ele se isola, mas a vida com Deus no nosso cotidiano é você estabelecer prioridades. Tá? Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Nós podemos desenvolver, nós podemos conquistar, nós podemos ir à luta, mas qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Eu sempre gostei de ter um dia cedo. Eu sempre fui adepto do Salmo 5. O Salmo 5 fala, pela manhã, eu dirijo a Ti a minha oração. Pela manhã, eu invoco ao Senhor e fico esperando a resposta. Então, quando nós temos essa prioridade do Senhor, você pode desenvolver. Quando a coisa te afeta, eu já falei aqui, eu chegava para a reunião lá com a turma e aí começava a contar as aventuras, palavrão, e um dia eu falei, olha, eu estou perdendo meu tempo aqui. A hora que começar a reunião de fato, você me chama. Aí o chefão lá falou, você está nervoso? Eu falei, não, estou perdendo tempo, vocês estão conversando bobagem, pornografia, que não me interessa. Se vocês quiserem conversar sobre o serviço, nós estamos. Mas é meia hora de divagação, só porcaria. Então, me deu o luxo de falar também, está me atrapalhando. E a hora que começar de fato, me chama que eu desço. Então, essas coisas são postura, porque está lá em capítulo 15, verso 33 de 1 Coríntios. As más conversações Corrompem os bons costumes. não adianta. Mas agora vamos chegar lá. Essas más conversações não são só lá fora. Não, só Porque aqui aqui também tem aqueles que já estão lá no final da caminhada, tem aqueles que Deus já trabalhou na vida dele, e tem aqueles que, igual a palavra lá que é o iracundo. Não tem um monte de gente iracundo dentro da igreja? Não tem um monte de gente que fala demais dentro da igreja? E Então, contamina. você tem que ter cuidado para escutar, deixar com você, deixar para lá e seguir a sua vida. Por isso, irmão, que eu entendo o seguinte, que tem que haver da parte da igreja, que o pastor está tentando implantar na igreja a casa de paz, a preocupação com os novos da fé. Porque como a gente é gerado, bem gerado, por fé, que aprende a orar corretamente, a temer a Deus, a ler a palavra, a desviar do mal, usar aquele salmo primeiro, não se deter na roda dos cadenciadores, e assim sucessivamente. Há uma estrutura no nosso ser que não nos deixa ir para esse lado de murmuração, de contaminação, porque Deus começa a trabalhar no nosso ser.
Eu dou um exemplo, eu tenho uma sobrinha que, desde a minha infância, na minha terra, no caminho na presença do Senhor, dos meus 18 anos, eu levava ela, pequititinha, né? Levava só na escola dominical, né? E levava, até uma certa idade, quando ela completou 11, 12 anos, ela se desviou, porque foi morar com a mãe e saiu da igreja. Hoje ela está se convertendo. Quer dizer, aquilo que ela adquiriu na infância, ela lembrou, e então, tudo aquilo que a gente tem que é gerado em nosso ser, no princípio da nossa caminhada, é o que nos estrutura. Se a pessoa for mal estruturada, mal resolvida, no momento que se converte, o nosso estudo, ele vai mostrar, na realidade, o grande dilema nosso como cristão. O comportamento, ele tem tudo a ver com a nossa parte interna. Eu sempre estou falando o seguinte: nós nos preocupamos com o visível, o nosso corpo. Nós não preocupamos com o espírito e com a alma. O que o pecado afetou no homem foi a parte interna. Tá? Deus fez um ser perfeito. Ele tinha uma relação profunda com Deus. Deus vinha todos os dias estabelecer relacionamento e comunhão com o homem. A alma do homem era pura. A relação espiritual com Deus era única. E o pecado bagunçou isso. A Bíblia fala de cara: o dia que você comer, você vai morrer. No momento que o homem peca, o espírito dele morre. Ele perde a sintonia com Deus, corta. E a alma dele foi numa guerra, foi bombardeada. Se eu não tomar conhecimento disso e trabalhar isto, o resultado disto é que você capenga como crente a vida toda e não tem uma vida santa, irrepreensível e íntegra. Por quê? Porque o problema não está no nosso corpo, está na nossa alma. A gente precisa identificar isso. E na nossa alma estão as duas naturezas, né? Esse pecado e o Espírito Santo. Então a gente tem que alimentar o Espírito Santo das formas como a gente tem aprendido aqui. Então, se a gente não entender e traçar um projeto de reconquista disto, a gente não sai do lugar. A cada dia. Hein? A cada dia. Eu faço muito a comparação entre o propósito que Neemias teve para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele soube, a primeira atitude dele foi orar e jejuar. E ele, por 4 meses, ele ora e jejua. No 4º mês, o rei identifica nele: por que você está triste? Por isso e por isso e por isso. E o rei fala assim: então vá. Quando ele chega a Jerusalém, que era uma longa caminhada, se vocês olharem a geografia da Pérsia, lá no Oriente Médio, para coisa, era quase 2.000 quilômetros. Pensa uma caminhada dessa no lombo de um burro ou a pé. A primeira coisa que ele defronta lá, 3 elementos surgem lá: Tobias, Sambalate e o Gesem, os arábios, que se opõem, começa a criticar e começa a fazer todo o problema para que ele não cumpra o propósito. E a Bíblia diz que ele ora e por 3 dias à noite ele faz uma verificação e aí ele traça o plano para as pessoas. E ele propõe uma coisa: numa mão a arma e em outra mão o dever, o trabalho e a busca.
Acontece conosco a mesma coisa. Você sabe que o pecado te bombardeou. Se você tem um padrão na Bíblia e você não é igual ao padrão, você precisa traçar um projeto para se encaixar no padrão. Envolve oração, envolve jejum e envolve oposição. Se Neemias não fosse perseverante, ele não concluiria. Porque várias vezes eles fazem a reunião e falam, vem aqui. E Neemias fala, eu não posso. Eu estou construindo uma grande obra, não posso ter com vocês. Para ouvir, para desviar a atenção. Acontece conosco, irmãos. Ninguém quer trabalhar a sua alma. Essa é a verdade. Eu sou assim, estou assim há muito tempo, nunca, eu desenvolvo o trabalho, mas Deus não quer isso, quer vida irrepreensível. Então qual é o projeto? Se você não tiver um projeto, você não sai do lugar. O projeto a gente já tem, né, pastor? Que é a palavra. Mas você precisa tomar uma decisão. A primeira condição que Jesus impôs para nós prosseguirmos foi Negar a si mesmo. É a condição chamada condição. O problema está na alma. Porque a gente pensa o seguinte, você cria uma religião que te satisfaça, não aquilo que está na Bíblia. Você cria padrões dentro da caminhada cristã. Eu sou assim, tá? Jesus foi assim? Não. Qual é o modelo do cristão? Parecer com Jesus. E o que você deve fazer para parecer com Jesus? Deixar as coisas para trás. É o que Jesus fez, né? Deixou a sua glória, negou a si próprio. Rapaz, é difícil demais. Se as pessoas não tomarem consciência através da palavra, confronto com a palavra, não faz, se torna um querente, ele não se torna crente. Crente tem que ter vida mudada pelo Senhor. Você se habitua, acostuma e vai levando. Só que Deus quer uma vida irrepreensível. Se a gente não parar, irmãos, o ativismo leva o crente para não meditar na palavra. Satanás quer o seguinte, que você esteja correndo aqui, correndo de lá, você não para refletir sobre a profundidade da palavra e olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, nós estamos anos-luz distante do caráter dele. E aí não te preocupa? No capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 13, Paulo diz o seguinte: não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o aperfeiçoamento. Lá no 17, ele ousa, leia aí para mim, 13 e 17, ele ousa a falar, me imite. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Olha para mim. Assim andam. Veja, ele fala assim, olha para mim e me imite. Mas quando ele olha para Jesus, ele diz, eu estou longe, eu não cheguei lá perto ainda não, estou buscando esse aperfeiçoamento. Por quê? Porque a distância da vida de Cristo é longe da nossa, então você tem que ter um propósito, um alvo. Tá? E essa coisa, Satanás não quer que você se aplique para você chegar lá. Olha só esses dois outros versículos. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas Você sabe para quem está falando isso? Na igreja. Para crente. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando para crente que estava na igreja, que diz chorando, que não quer aceitar. Muitos dirão naquele dia, né? Jesus falou, muitos dirão naquele dia, eu fiz isso, fiz aquilo, eu apartava-se dele. Veja,
o espírito de uma pessoa sem Deus é morta. Tá? O espírito de um homem sem Deus é morto. O primeiro ato que acontece quando o crente aceita Jesus é a vivificação do espírito. Isso é chamado de novo nascimento. O Espírito de Deus vê aquela brecha que o homem dá e toca no homem. Capítulo 2, verso 1 de Efésios diz: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então é a primeira ação. Ali ele gera realmente uma nova vida. Não quer dizer que você completamente foi mudado. Tá? Quer dizer que Deus passa a habitar, Deus passa a te fortalecer e você tem todo o potencial para desenvolver uma vida cristã irrepreensível e íntegra. O senhor citou o texto, pastor Francisco do Alvo. Eu gosto muito dessa metáfora, porque o projétil ainda não chegou no alvo, mas ele está indo para lá, não está indo para outro lugar, ele está indo na direção. Tá? Você atira aqui, não chega lá imediato. O tiro está perfeito. Se o tiro for perfeito, vai chegar lá. Tá? Então, a Bíblia diz que o espírito do homem é morto, mas quando Jesus toca, ele vivifica. E o que é o espírito nosso em relação a nós? Jó capítulo 33, versículo 4, veja a ação do Espírito. Todos têm essa ação, mesmo aqueles que estão mortos. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. A vida que nós temos, a vida física, é gerada por esse Espírito. João o quê? Jó 33, 4. Tá? Agora leia 33, 34, acho que 14 e 15. Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria. E o homem voltaria para o pó. Para o pó. Então está dizendo o seguinte: é o Espírito que vivifica. Se não me engano, acho que é 2:26 de Tiago, que diz que toda carne, toda vida sem Espírito é morta. Né? Quando Caim morre também, o senhor fala assim: o Espírito de Caim, né? Ele expirou, porque ele é o que dá vida. Tá? Quando ele morre, ele fala assim: o pecado já se que expira. Né? 34, 14 e 15. Aí ele fala que o Espírito do Caim estava clamando, né? Isso aí. Então, espiritualmente, também é o sentido da vida. Muitas pessoas tá? Até esse dia eu estava conversando com algumas pessoas, até falando sobre as ações de Pedro no caminhar com Jesus, querendo comprar, mas Pedro também. É que as pessoas não olham detalhes da vida de Pedro. Pedro, ninguém tinha novo nascimento ali. Quando te converteres, ele só foi ter novo nascimento quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Muitas pessoas querem se comparar a Pedro. Pedro e João caminharam com Jesus o tempo todo sem o novo nascimento. Depois que Jesus ressuscita, está lá em João 20, 21, que a Bíblia diz que ele encontra com os discípulos e assopra sobre ele, recebei o Espírito Santo. Aí eles são vivificados. Foi na hora até que a resposta de Deus deu a Pedro, assim, perguntou, aí eu falei assim: Senhor, mas fica conosco e tal. Aí eu falei: se eu não for, o Espírito não. Então, por favor, parte, né? Nessa linha que o senhor está falando, eu acho que tem a ver, por exemplo, a situação de Isaías, que inclusive era profeta.
E ele teve um encontro com o Senhor e ele viu que a sua condição diante de Deus era precaríssima. É parecido com essa aí também, a situação de Isaías, que já era inclusive profeta. Eu acho um pouco diferente. Sim. Porque o conceito nosso sobre servir a Deus é um. Quando você depara com a realidade de Deus, Santidade. é outra. Você se acha indigno. O próprio Jó, né? Aqui que ainda vai testemunhar. Olha, é que nós imaginamos uma coisa a respeito de Deus. Deus é muito mais. Nós brincamos de santo, Deus é translúcido santidade. Quando você tem, a Bíblia diz que quando ele viu a glória de Deus, ele caiu, ele ficou impactado. Todas as pessoas que têm uma experiência profunda com Deus têm que mudar a vida. O senhor me permite nessa mesma linha aí, quando Deus descia, Adão e Eva eram puros, santos, mas dá a entender que Deus não descia para conversar com eles no esplendor da sua glória. Não descia. Ele descia numa condição próxima do homem, quando Deus descia. Descendo todo o seu esplendor, toda a sua glória. Olha, eu não acho que era teofania. Para Deus se manifestar não era teofania. E eles estavam num ambiente totalmente separado. Sim. Tá? Eu acho que Deus descia, tá? Apesar de ser espírito, não era pessoal, mas ele chegava ali. Como a vestimenta do casal, qual era? A glória. A glória de Deus. Então eles estavam num ambiente De glória. Agora, pastor, Eu sabia que essa pergunta dele tinha um desdobramento. essa manifestação, porque a Bíblia está no texto da Bíblia, não sei se é lá na consagração do Templo de Salomão, o texto a dispersar. Daniel passou por essa glória, né? Quando Deus se Manifesta, ele cai. Ele cai. Ele cai. Então, a minha fé precisa estar ativada no Senhor. Irmãos, se o crente não tiver um momento de meditação na palavra, ele vai tocar o bonde no automático e vai esquecer de Deus. É muito fácil. Eu tenho pensado muito sobre o que você tem ensinado sobre meditação. Ontem a esposa do Alex me mandou um videozinho sobre meditação. Olha, eu fiquei pensando, falei, gente, se essa meditação aí é uma meditação que você senta, que você respira, que você pensa e não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei pensando que nós cristãos, se fizesse desse jeito, com a palavra, como sempre ensinamos. A Bíblia, ela ordena que eu tenho que meditar dia e noite. E a ciência, ela está vendo o resultado da meditação. Vê agora esses meninos presos na caverna, que o técnico é budista, então ele é acostumado a meditar, e foi aí que ele conseguiu manter a calma lá dentro e acalmar aquela meninada toda com a meditação. Imagina se a gente faz com a você vê em contrapartida o trabalho incessante de Satanás. O que Satanás cria? Cria coisas visuais. Cada dia cria mais. Para você perder, dispersar. Você fica vendo. Tem gente aqui na igreja, se possível for, ele passa 10 horas na televisão. Mente. Você lê um capítulo desse, capítulo 4, verso 3 de Tessalonicenses, fala assim: esta é a vontade de Deus. Então você sabe, está expressamente dito, a vontade de Deus é a vossa santificação. Se Deus quer que eu seja santo, é um propósito do coração dele, eu tenho que me encaixar.
E você para, você só vai pegar os princípios da palavra para você parar. Para trazer a palavra para dentro do coração. Senão você vai encher a cachola e continua aí. E a única forma possível, né, pastor, de nós atingirmos o propósito de Deus na nossa vida. É a única forma. Não existe outra forma. Não existe. Tá? É a importância desse meditar na palavra. É a hora que você dá espaço para o Espírito falar. Salmo 39:3 diz: na hora que eu medito, o meu coração pega fogo, incendeia. Porque o Espírito vem queimar o coração, mas nós não temos tempo. Ah, sobrou tempo, Netflix. E aí vai. Nós somos tentados a isso. É isso, é todo o tempo. Porque naturalmente parece que o corpo fala mais alto do que o espírito. Eu fiquei pensando para a minha própria vida, né? A gente sai daqui, já sai, muda, parece que dá um clique assim. Não, de verdade. A gente sai da igreja, desliga. Entra em off para a igreja e entra lá em on, em stand-by total para as outras sensor coisas. aqui na porta que liga. Dificilmente, e eu aprendi isso e comecei a fazer, por isso que eu estou falando, dificilmente nós saímos daqui e vamos meditar naquilo que foi falado aqui. A gente vai para cá conferir, anotar alguns textos, etc. Quando a gente faz isso, é que nem a prova, quando os professores aqui entregam as provas, eu aprendi isso lá no colégio, lá no primário, lá no ginásio, eu digo, quando entrega a prova, que a gente vê a coisa errada, que eles corrigiram, e nós lemos o que foi escrito lá e até escrevemos, anotamos, nunca mais nós erramos naquilo que erramos naquela prova. Isso é ciência. Se sairmos daqui, chegarmos em casa, pegarmos a vida e darmos outra lida, mentalizarmos o que foi dito aqui, etc., não esquecemos nunca mais. Mas nós não fazemos isso, porque o diabo sabe que se nós fizermos isso, vamos crescer espiritualmente. Quando metemos o pé aí fora, aí pronto, a gente só vai pensar agora no jogo da Inglaterra, da França com a Croácia. Vocês ficam falando, eu uso essa técnica para memorizar. Tá? Eu quero memorizar alguma coisa, eu vou lá e escrevo. Eu, periodicamente, eu faço uma limpa na minha mesinha. É muito trabalho. Eu rabisco muito. Tá? Anoto, releio. Na igreja eu lembro um versículo pela metade. Eu abro a Bíblia, estou lendo, para memorizar. Porque você guarda tanta coisa inútil. E a palavra de Deus, que é o maior de todos os livros, ninguém guarda nada. Depois fala, eu sou filho de Deus. Como você se preocupa com as coisas de Deus, se nem a palavra dele se quer guardar? Então é complicado. Parece que estamos vivendo um tempo de juízo, né? Tipo assim, tá tudo bem, tá, Deus está abençoando, acabou. Aí acabou. Depois vem a luta, aí começa a chorar. Então, a santidade começa por aí. Como está a sua fé para com Deus? Você tem que aprimorar. Outro elemento esse eu não encontrei em literatura nenhuma, mas eu acho que está no Espírito, é a consciência. A consciência é o balizador nosso, moral. Mesmo a pessoa que não tem Jesus, ele tem um senso de certo ou errado. O conhecimento do bem e do mal, né? Conhecimento é prática que foi despertado que a gente não... Todos têm. Todos nós temos esse... Porque nós temos a vida vem de Deus e... Já vem de criança. Esse senso você tem. Você bota no... Você tem esse senso. Agora vamos falar sobre a parte mais neurálgica do homem. O homem é um ser tricotômico. Espírito, tricotômico. Presta atenção nessa palavra. Tá? Tem muitas denominações que acham que o homem é dicotômico.
a parte espiritual e a parte do corpo. Adventista, presbiteriano, eles usam muito a dicotomia. Mas a Bíblia aqui, e lá em Hebreus 4:12, ela fala, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Então, define claramente as três partes: espírito, alma e corpo. A alma é a pessoalidade, é onde está centrada a nossa personalidade. E ela é refletida porque o corpo é o elemento da nossa comunicação exterior. A alma é que comanda as nossas ações, porque ela, basicamente, ela tem as três partes: pensamento, emoções e vontade. Então nós precisamos entender isto, tá? Para nos ajustar ao padrão de Deus. Aonde que o pecado bagunçou tudo? Na alma. A gente começa com a nossa estrutura de pensamento. Hoje está comum a gente falar, não é bem assim. A Bíblia está dizendo, não pode fazer isso, cara, não é bem assim. Isso é uma estrutura de pensamento. São fortalezas que nós criamos através de genética, através da cultura e através do meio ambiente. Você adquire isso. E isto é difícil de mudar. Tá? Só poder de Deus. Senão, não muda. E isso é um entrave para desenvolver todas as nossas emoções. Por que Satanás está atacando os crentes nas emoções? Isto é perseguição. A igreja de Cristo não é uma igreja sadia espiritualmente. É uma igreja doente. Se você andar por aí, tem um cara com ressentimento, outro magoado, outro choroso. É ou não é? Só que as pessoas não percebem que isso é uma investida de Satanás, porque a mente está cauterizada. Manifestação do engano, né, pastor? Manifestação do engano. Porque às vezes a pessoa não está nem com problema. É investida de Satanás. Vamos privar da graça, né? É, privar da graça. E você nota isto, por isso que Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. Jesus diz, vigia e ora. Nós estamos desapercebidos no contexto. Me perguntaram, pastor, quando é que vem a perseguição sobre a igreja? Eu falei, já está no meio da igreja, está matando os crentes aí. É mesmo, pastor? Eu falei, é. Porque estão querendo que o cara venha com a espada degolar a cabeça de crente. Não está. Satanás não é assim. Já passou o tempo, agora está matando sentado. Mas eu vou mais longe, porque não é só na igreja. Muitas vezes eu sei, porque eu já passei por isso, e você tem que batalhar muito. Muitas vezes começa na sua casa, começa lá na sua São casa. pessoas, Você guarda é relacionamento. raiz de amargura no seu coração e Desanda. se você não tiver discernimento de Deus e logo entregar para Ele e falar, Senhor, eu não quero isso para minha vida, Senhor, eu não quero viver assim, você vai carregando aquela... É muita gente doente, irmãos. Porque nós não estamos percebendo entendimento espiritual. Isto é uma disciplina que está lá em 1:9 de Colossenses. Nós não temos percepção espiritual de ver o momento grave que a igreja está passando. A igreja ela não quer descer para ser tratada por Deus. Acho que Colossenses. Por esta razão me põe de joelho para que seja tomado de todo pleno conhecimento e tal, lá no finalzinho. E toda sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Tá? Como hoje está todo mundo inteligência emocional, estuda, mas o cara está morrendo emocionalmente, mas você precisa ter uma inteligência espiritual. Da onde está vindo isso?
perceber que Satanás nós estamos em franca guerra, só que nós não estamos preparados para ela. Perseguição externa sempre decorou a igreja, né? Sim. Nunca destruiu. Tá? Satanás está atacando a igreja violentamente e a gente não percebe, porque nosso pensar está fora do padrão. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso pensar como Cristo. Mas é interessante que o ataque do adversário hoje é pela suficiência dos olhos. Por quê? Porque hoje a tecnologia que apresenta é isso aqui, ó, tira a atenção dos olhos aqui. Você vai com telefone, televisão, internet, tecnologia, virtual, aquelas coisas todas que a pessoa está dependente. Daqui a pouquinho, cara, eu tinha um sobrinho que ele era viciado, vivia no mundo virtual, no reino virtual, que ele era um avatar, um avatarzinho ali, e ficava, ele não comia não, ele de manhã cedo, 6 da manhã e até virava a noite e estava lá dentro, só parava assim para comer um biscoito, alguma coisa. O pessoal ficava assim, chocado com a situação. Então a gente precisa mudar a estrutura de pensar. Irmãos, isso não é fácil. Cientificamente, a maneira como você pensa, você sente. Provérbios 23:7 diz: como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Como você guarda as suas memórias e pensamento, você vai reagir. Tem o tal dos pensamentos viciosos, né? Viciosos. Aquele pensamento negativo, a pessoa, não, eu não posso, não tenho condições e tal. Esse pensamento negativo é o caminho para a depressão. A ciência está provando que daqui 3 a 5 anos vai ser uma doença dominante. E você vê isso no meio da igreja. Tem hora que eu fico pensando, sabe como? Nós servimos um Deus que é gerador de vida, Ele é vida. O pensamento depressivo, olha, ele é um pensamento suicida. Ele mata. Se você pensar direitinho, há um contraste. Se eu tenho a vida de Deus, por que eu estou com pensamento? São coisas que a gente tem que pensar. Por que eu estou com pensamento suicida? É suicida. Se você alia uma depressão, uma síndrome qualquer de pânico, o cara se joga, se mata. Da onde que vem isso? Ele é gerado pelo próprio pensamento. Na mente. O senhor me permite contar um caso? Eu tenho um amigo que saiu, ele estava com a carreira no top. PH, fez administrador, fez uma pós-graduação. Ele saiu do avião, direto para o UTI. Teve uma crise, acabou a vida dele, acabou o casamento, acabou a profissão e tudo. Passou a ter crise de pânico e ansiedade. Aí ele me contou que foi ao médico e sentia crise na rua, o médico falou o seguinte: quando você estiver andando na rua, em algum lugar, você sentir que vai dar crise, ele sente. Você percebe ela chegando. Eu já tive. Ele falou: você pega o remédio e toma. Aí ele passou a fazer isso. Quando ele sentia que a crise ia chegar, ele tomava o remédio e não tinha crise. Aí ele reportou ao médico, todo satisfeito. Doutor, agora eu não estou mais sendo crise. Quando vem da crise, eu tomo remédio. Aí o médico falou para ele: seu bobo, o remédio só faz efeito 1 hora depois. É pensamento. Não abre remédio, então não vou ter crise. Ele não tinha crise. Tem pessoas que andam. Fala uma coisa pra você, ó. Tem pessoas que andam com envelope de Rivotril no bolso, com esse negócio aí, ó. Com medo de passar mal, vai lá e toma, né? Vou melhorar. Por que você não alinha o pensamento com a palavra? Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para desfazer sofisma e levar todo o pensamento cativo ao Senhor. Então Deus colocou na mão do crente uma arma extremamente poderosa que nada vai te
parar diante dela. Você tem que, primeira coisa, é levar cativo a sua estrutura de pensamento. Ele fala sofisma. O que é sofisma? São mentiras que você transforma em verdade. Sofismas e fortalezas. Fortaleza. Espirituais da mente. Eu preciso alinhar. 4:6 de Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmão, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensar. Você fica ocupando com porcaria. Coitadinho de mim. É o que Elias, a pastora, aquela que pregou no final de semana, nós estávamos almoçando, ela falou, deu exemplo de Elias. Eu falei, eu discordo um pouco de você. Comigo é assim. Falou, por quê? Eu falei, o problema de Elias não foi de doença, foi de pensamento. Autocomiseração. Autocomiseração. Por quê? Eu falei, olha, você lê o texto. Ele fala para Deus, eu quero morrer porque só eu fiquei. Sozinho. Estou sozinho aqui, eu faço tudo e estou sozinho. Deus falou, nada disso, tem 7 mil aí com você. Dobrar o joelho aí. Então o cara se acha, tá? E outra coisa, Deus fez tudo para levantar Elias. Elias não se levantou. E você encontra pessoas assim. A Bíblia está aqui, pensa, mas não muda. É difícil, por isso que eu esqueço. Se você, Eu querer. se você tem fortalezas na mente, Obrigado, hein? se você tem fortalezas na mente, Minha chave, passa para cá. eu sei, porque eu já passei por isso. Se você tem fortalezas na mente, a pessoa te faz qualquer coisa, você fica assim, mas por quê? Fulano não me ama, fulano isso. Não é falando, é na mente. É na mente. São fortalezas. E depois você fica bravo com aquela pessoa e você Por isso, você vai se afastando. Por isso, se você for direto aos pés de Jesus, Jesus vai tirar. Veja, por isso que eu digo sempre, enche a sua cabeça com a palavra, leia, guarde, memorize. Mas o crente não quer. Para ler um capítulo da Bíblia por dia é um Deus nos acuda. Por isso que eu falo, Deus quem trabalha, não trabalha. Quem não está na Pastor, obra, é impressionante, a gente abre a Bíblia. Levanta a mão, irmão, mas não vai falar não. Na hora que abre a Bíblia para começar a ler, aí o marido pega o WhatsApp e vai ouvir alguma coisa. Mas porque Deus está criando vida. Você está rindo por quê, marido? E o diabo, ele está criando, eu falo que é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Vai morrer mesmo. E vai morrer. Está morto. Quem passou? A morte da vida, mas morte espiritual. A morte espiritual, que é a que interessa. Quer Então dizer, o eu crente preciso não vou mudar. passar por uma transformação mental. Vale de chorar. Quem passou? Vale de Eu estou percebendo essa questão da cura interior, né, que eles estão desenvolvendo aí. Então, eu já presenciei 2 casos. As pessoas estão fazendo cura interior, mas elas querem facilidade. Elas não querem ler. Elas querem que alguém fale para elas coisas boas, massagear o ego. Elas não estão se curando. Porque eu estive na casa de um casal que a mulher faz cura interior, tem não sei quanto tempo lá, mas esbraveja, está totalmente doente. Não adianta. Só a palavra de Deus. Tá? São estruturas mentais. A Bíblia diz lá em Jeremias 23:9, não é a minha palavra como a bigorna, como o martelo que esmiuça a penha, só para derrubar essas estruturas tem que ser a palavra de Deus. Não adianta. É fortaleza. Tá? Cada mentira que entra, um tijolinho que o inimigo coloca na sua mente. 8 de João, versos 31 e 32. Leia aí. Pai, não fala, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 8, 32. E 32, e conhecereis a verdade. Eu vou citar porque vocês fiquem, tá? 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade é Veja, se permanecer na palavra, então eu tenho que encher da palavra.
E ela tem o poder de me libertar. Ela liberta, ela transforma. Se você encher a mente sua vai arejar, vai expandir. Eu vejo isso lá no capítulo 5, versículo 14 de Hebreus. Leia lá. Tá? No 12 ele fala, vocês... A gente pode achar aí mesmo. Cadê a sua Bíblia, a Bíblia virtual? Também tem esse daqui, ó, João 15, 7. Se vós permaneceis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. 12 e... Não, 5, Hebreus 5, 12 e 14. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez. Quanto aos princípios elementares da palavra de Deus, voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Agora o 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. O que está falando? Vocês, depois de tanto tempo de caminhada, já era para... E não sabe, porque não lê a Bíblia. É beber, tem que tomar leitinho. Fala, a comida sólida é para adulto. E quando o adulto come a comida sólida, fala assim, você tem uma mente expandida, você sabe o que é. Tem os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então, a Bíblia faz isso. Os cômodos que você tem lá fechadinho, porque está lá com aquela viseira, na televisão ou no WhatsApp, ela vai abrindo à medida que você vai lendo. E aí você exercita, tá? Então, vale a pena. No nosso grupo lá de mulheres, né, Marisa? No nosso retiro lá, foi falado demais sobre você deixar, era quantos cômodos? Um quartinho escuro. Que você às vezes abre um pouco não consegue mente, abrir, outro fica fechado. Fechado, você não deixa ninguém penetrar ali, nem a palavra, nem ninguém. Normalmente, os grandes segredos que as pessoas guardam são traumas. Alguma coisa. Quando uma criança é abusada, lá, o que o abusador fala? Não conte isso para ninguém. Ameaça, né? Isso a pessoa guarda até na fase adulta. Enquanto você carregar emocionalmente, você estará preso. Enquanto você não se libertar, olha, tem pessoas que começa lá e nunca se libertou, porque guarda o segredo. Nós temos que abrir isso para o Senhor. Se você... Quem? Diga. Tem uma história filosófica que diz que um cidadão sofreu um acidente e teve problema na coluna, no pé e tal, e passou algum tempo andando de muleta. E muitos anos ele andou de muleta, fazendo tratamento, fazendo fisioterapia, ainda médico e tal. Aí um belo dia, a visita ao médico, o médico virou para ele e falou assim, ó, agora você está completamente restabelecido, está curado, não tem mais nada, e você pode andar, correr, jogar bola, fazer o que você quiser, que você já está perfeito. Tá? Ele, tá bom, mas saiu dali, continuou com a muleta dele. Tá? Um tempo depois, o médico encontrou com ele e falou assim, ué, eu não falei que você está bom, por que você está usando muleta ainda? Eu não consegui me livrar dela. Tem muita gente. Que está carregando muleta até hoje. Mas você tem que reagir, sabe por quê? Quando eu quebrei a minha perna, quando o médico falou assim, você pode andar, você fica morrendo de medo de botar o pé no chão e andar. E aí, se a pessoa vacilar, vai andar de muleta até... Na realidade, o que comanda a gente é o cérebro. É a maneira de pensar. Até a reação... até a reação contra o bem-estar físico. Tá? Então você tem que mudar. Você começa a pensar alguns versículos da Bíblia.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode mesmo? Deus dá infinitamente mais de tudo quanto pensamos ou pedimos. O Senhor Jesus sempre nos leva em triunfo. E você, veja, se você quiser uma disposição mental para ser mais do que vencedor, você está com a Bíblia cheia. Só que você pensa, tadinho de mim, e fica nessa coisa. Nós servimos um Deus que é vencedor. Nós servimos um Deus que ele foi lá, o Jesus foi lá no inferno e bagunçou com o inferno. Ô camarada, ô maioral, vem cá, me traga aí a chave, me dá aqui, e sai de lá cantando vitória. Paulo diz que Deus fez um ato, Jesus fez um ato público. Você não é de nada, eu te venci. Está na Bíblia. Por que os crentes são tão medrosos? Vocês estão entendendo? Quando Jesus faz a delegação no capítulo 10 de Lucas, que nós estamos lendo, ele fala, darei poder sobre todo o poder do mal. É o inferno inteiro. Você tem poder para pisar todo mundo. Os crentes estão medrosos. Por quê? Condicionamento mental. A gente pensa que não é nada. Mas é um pisar de unção do Espírito, não pisar. Mas a vida cristã tem que ser o... Mas é isso que o pastor está dizendo. Pisar no mal, né? É unção, mas não... O senhor vê, a questão da mente é tão poderosa, e quem trabalha muito isso aí é o asiático, né? Mas, salvo algumas exceções, como a do senhor, por exemplo, mas dificilmente uma pessoa normal, tranquila, vivendo a vida era normal, quando ela toma ciência de que ela tem um câncer, acabou-se a pessoa. O troço é quase que instantâneo. Está frio? Demais. Porque aqui tá quente. A pessoa fica tão deprimida, tão acabada, que aí a enfermidade toma conta. Vocês estão vendo que ele está falando, e a minha mente está... Às vezes eu falo assim, estou cansada. Aí ele fala, canseira da mente. É canseira da mente. Veja, ó, eu vou dizer uma coisa. Você trabalha, tem lugar que você trabalha muito, mas quando você chega em casa com a mente livre, deita, dorme, você não levanta inteiro? Sim. Quando você está com a mente carregada, você levanta cansado. Interessante, Gari. Tinha Gari mal-humorado. Depois de isso, os Gari estão sempre alegres. Sai correndo, olha, o dia todo, o cara não pique, dorme, descansou. Você vai na roça, o roceiro, ele sai para a roça para bater enxada 5 horas da manhã. E o cara trabalha até o pôr do sol, não tem nem relógio. Está na hora. Tomou um banho, jantou, dorme e acabou no dia seguinte inteiro. Eu agora fico pensando, por que existe o estresse? Está estressado. Porque a mente está ocupada com coisa que não convém. Se encha de Deus para ver se você se cansa. Nossa vida é muito... Está cheio de muleta. Cheio de muleta. Isso aí. Mas não. Tem hora que a gente, quinta-feira, a gente estava vindo para o estudo, né? Aí a hora que eu entrei no carro com Deise, eu falei, Deise, se eu pudesse hoje eu mandava minha alma para lá e ficava meu corpo aqui, olha, eu tomava um banho, porque hoje eu já trabalhei tanto, já subi tanta escada, já desci tanta escada, que eu não uso o elevador, né? Eu subi e desço, se eu pudesse eu ia. Mas o que me impulsiona, não, lá eu vou ouvir e vou... Aí quando chega aqui a gente começa a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, o que acontece? Sua mente se liberta, você descansa. Eu sentei, pelo menos eu sentei, né? Fiquei sossegada no meu canto, sentei, ouvindo, e você sai alegre, satisfeitamente livre, leve e solta, graças a Deus. Eu aprendi a não colocar problema na minha mente.
E eu não tenho, graças a Deus não tenho. Aprendi. Na hora, não deixe chegar o coração. Não deixo. Aprendi. Eu aprendi isso. Olha, você não tem. Lia fala assim, no dia seguinte, amanhecendo o dia, você está cansado? Hoje? Não, ela levanta de manhã, amanhecendo, você está cansado? Eu acabei de dormir, estou cansado de mim. Lá em casa quem me cansa é o Paulo. Eu falei, eu não estou cansado. Levanto cedo. Tá? Você não cansa? Eu falei, não. Levanto cedo, vou para a academia, volto cantando. Mas nós, os crentes comuns, Falou bem, irmão. Ó, a resistência aí, olha a resistência aí. Ó, a resistência. veja só, às vezes a gente fica pensando num fato que vai se dar só daqui a 1 ano, 2 anos. A gente fica vivendo essa condição de miséria. Eu vou te dizer uma coisa. Vamos para a palavra. Falta de fé. Quando você desobedece a palavra, Jesus disse, deixa que o amanhã produza o seu próprio mal. Basta cada dia o seu mal. Se você está trazendo uma coisa lá da frente para cá, você está em consonância com a palavra ou está em desobediência? Desobediência. Desobediência na palavra, o que é? Pecado. Outra coisa, Não, eu vou te encurralar. Tem outra coisa que às vezes são coisas que não são suas. São da sua família. Isso. Aí você começa querendo resolver, você não dá conta. Se Deus não resolve, eu que vou resolver. Estou tentando aprender a carregar isso. Mas sobra para nós. Mas sobra pra gente. Mas tem que Sobra. Lia, ela vem e descarrega. Tudo bem, aqui na igreja, todo mundo vai, fala. Eu saio daqui, deixo o problema aqui. Eu não quero. Rapaz, eu tenho, senão eu não vou meditar em Deus, senão eu não vou passar a palavra de Deus, senão eu não vou ter tempo para nada se eu pensar nisso. Olha, outra coisa, e Deixar, acabando. pastor, é deixar de ser caminhão de lixo, né? Vai colhendo, chega uma hora que explode. Aí uma agulhinha que caiu dentro de casa já explode com a família toda. Qual é a razão dos crentes estarem em frangalhos as suas emoções? Capítulo 3, versículo 8 de Colossenses, tem alguma coisa que Paulo fala, despojai. Mas agora despojai-vos também de tudo. Quer que eu peça? Leia isso. Da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Da onde isto, irmãos? Na alma, nas emoções. E aí o verbo está aí no imperativo. E você que age. Você que age. Você que deixa. É você que tem que. Não é o espírito que vem tirar de você, é você. Por isso, despojar. Então você tem que trabalhar isso. Se você identificar que você é um cara iracundo, qualquer coisa explode, é você que tem que fazer. Não fique esperando na rede que um dia Deus vai tirar. Não vai tirar. Tá? Você tem que tomar uma ação. Ira, indignação, maledicência, maldade no coração. Você olha para a pessoa fez qualquer coisa, eu vou me vingar. Mas às vezes não é isso, amor. Às vezes é assim, eu entendo por maledicência também. Maledicência você fala do outro pelas costas. Não, mas não é assim. Você tem um problema e você, em vez de descansar no Senhor, você fica comentando como eu comento com você. Não pode. Mas não pode comentar com ele não, garota. Eu posso, tudo que eu quero falar eu posso. Pode mesmo. Pode mesmo. Está na Bíblia. Entendeu? Então, essas coisas afetam emocionalmente a nossa vida. Afeta. Tá? Como viver um padrão que Deus quer? Ser como Jesus. Jesus carregava esses negócios no coração. Se ele fala, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração.
Irmãos, nós temos um caminhar Lançamos longo sobre ele toda a vossa ansiedade. E encontrareis descanso para vossas almas. Pessoas que não têm descanso, não desfrutam de Deus. Tudo porque tem uma mente corrompida, umas emoções em frangalhos. Deus quer nos livrar. Eu preciso identificar. Quando Paulo começa a dizer, lá no capítulo 7 de Romanos, versículo 18, ele diz: na minha carne, na minha natureza, não existe bem nenhum. Então, nós já somos portadores do mal, não existe bem. Tem que matar a carne. Tá? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Bem algum. Lá no 23 ele diz: existe na minha carne uma lei. Então, se você não fizer nada, a lei entra em ação. A lei do pecado. Se você não fizer nada, você pensa em bobagem. Se você não fizer nada, você quer machucar o irmão. Porque existe a lei do pecado. Lá no capítulo 8, versículo 2, ele diz: somente a lei do Espírito de vida te livra da lei do pecado e da morte. Então eu preciso entender princípios que estão na Bíblia, porque não existe bem e eu tenho uma lei. Se eu sem querer eu vou pecar a vida toda. Só eu contraponho a isto, o antídoto contra isto é a lei do Espírito. Lei do Espírito é você viver no Espírito. Paulo diz isso em Gálatas 5,16: digo, porém, isto: andai em Espírito, e jamais cumprirei a concupiscência da carne. Então eu preciso tirar essas coisas do coração e colocar no lugar do Espírito de Deus. Se você pensar direito, quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ou 19, fala que nós somos o tabernáculo de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Se você quiser que esse Espírito expanda em você, ele vai sucumbir e matar a sua natureza, crucificar. Acho que é 3 e 19, né? Porque essa mergulharia desse mundo. Não, capítulo 3 e 6 então. Tenho certeza. Fala que o tabernáculo, nós somos o tabernáculo de Deus, a morada do Espírito Santo. Então o que está dizendo? Deus morou num tabernáculo. 3,16. Porque não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Habita em vós. Veja, Deus sai do tabernáculo, vai para o templo e hoje ele acaba com tudo isso, mora aqui. Se você tem uma visão de Deus, da santidade de Deus, o lugar da morada dele tem que ser santo. Então eu preciso tirar do coração toda a maldade. Qual texto pastor fala que nos libertou da lei do pecado, da lei da graça? Romanos 8:2. Pecado e da morte. Pastor, o senhor falando aí, eu estava aqui pensando, no tempo já passado, quando nós éramos jovens, a Bíblia era sempre exemplificada com coisas tão simples, né? Que nós aprendemos tão rápido. E a gente vendo esse texto aí, o senhor falando, eu estava pensando, nesse mundo conturbado que nós estamos, questão de mente, questão de emoções, etc, terapia para isso, terapia para aquilo. Se nós vivêssemos, não somente pregássemos a verdade, de forma diferente, como o mundo prega a mentira que parece a verdade, se nós pregássemos a verdade verdadeiramente como ela está aí, e vivêssemos essa verdade, já imaginou o que a igreja não seria de cura para as pessoas? Exatamente esse é o ponto que Jesus quer. Você ia causar um impacto no mundo, você não precisava nem dizer, as pessoas se aproximariam de você. A vida cristã tem que ser assim. É aquilo que está lá em Filipenses 2:15, leiam aí. Um escritor escreveu um livro que ele fala, uma das falas que marcou ele, que o mundo precisa de graça. Porque a única instituição que pode oferecer graça é a igreja.
problema nosso é que a gente foge, porque nós estamos envolvidos com as coisas ao nosso lado e tiramos o foco de Deus. A gente traz as coisas lá de fora também. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como a sua luz. Você, nesse mundo de corrupção, nesse mundo de escuridão, ia ter um farol no meio deles. A vida ia fazer. Filipenses É aquilo que Jesus disse, né? 22. Assim brilha a vossa luz, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? Amém. Então, para a semana que vem, tem alguma coisa ou não tem? Se Eu não coloquei a começar Apocalipse. Apocalipse? Eu ia falar sobre Sobre o quê? A segunda vinda? Ela viajou. Mas semana que vem ela está aí? eu coloquei daí, depois eu ia começar a falar sobre Apocalipse? Escatologia. Não, tá. Então, Escatologia. Vamos orar.